A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um podcast, né? Gratos a Deus por mais uma oportunidade. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, sou professor de adolescentes ali na igreja do Templo Central, no Alecrim, em Natal. É com muita felicidade que eu também estou com minha amiga Thaís, professora Thaís, a quem eu saúdo com a paz do Senhor e peço para que ela se apresente também para as pessoas que não a conhecem. Verdade, é a paz do Senhor, professores e pais também, e adolescentes que possivelmente podem estar aqui assistindo a gente. Meu nome é Thaís, como o professor Daniel falou, sou psicóloga, também sou professora da turma de adolescentes no Tempo Central do Rio Grande do Norte. Amém, glória a Deus. Para os irmãos que já vêm acompanhando a gente há um tempo, podem perceber que a professora Gedidia não pôde estar conosco, né? Mas queremos também dar a paz do Senhor para ela. E se Deus quiser, né, numa próxima oportunidade, a gente vai estar todo mundo junto. E pedir Queridos, orações, né? Pedir pedir orações por oração, Deus ela, por sua abençoe, família. sua filha, Todos nós né? Que carecemos, né, de Deus, todos orações, mas nós especialmente por carecemos, ela. exatamente, né? Deus abençoe, né? Que Deus sempre está no controle de todas as coisas, né, professora Thaís? E, queridos, nós estamos agora na lição de número 7, né? Que tem como título Como Construir Boas Amizades, né? Leitura bíblica se encontra no livro de Salmos, no capítulo 1, versículos 1 a 3, Provérbios capítulo 3, versículo 20, e tem como mensagem um versículo de Provérbios, capítulo 17 e 17, que diz assim: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão, né? Um tema que, como os irmãos podem perceber, nunca sai de moda, né? O tema da amizade, principalmente quando o público-alvo são adolescentes, realmente é um tema que a gente está sempre comentando, né? De forma Sempre é um direta, tema de forma atual, né? indireta, sempre um tema atual, né? Mesmo quando a gente aborda assuntos que não são de amizade, acaba que nas aulas a gente acaba até comentando, né? Porque é um assunto de extrema relevância para os nossos adolescentes que estão em formação, né? E estão ali congregando pessoas ao lado deles, então é um tema que merece o nosso cuidado. E o ser humano ele sempre vai estar inserido na sociedade, né, com pessoas, nós somos seres relacionais, né? Então nós precisamos disso, né, de contato com pessoas, né? E essa lição é muito importante justamente para ensinar, orientar os alunos sobre quais tipos de companhias, né? Quais são os tipos de pessoas com as quais eles estão se relacionando, né? Quem eles estão escolhendo, né, para ter perto de si, né? E a gente vai ver a importância, né, de escolher bem as amizades, ser bons amigos também, sermos bons amigos, né? E vai trazer vários exemplos bíblicos também, né, para orientar e mostrar para o aluno, deixar ele bem preparado, né, para poder selecionar, escolher corretamente, de acordo com a palavra de Deus, as pessoas que vão estar próximas a ela, né? Exatamente. Então, como a professora Thais falou, é uma lição que realmente vai tratar de muitos assuntos relacionados à amizade. Por isso é interessante que o professor, você professora também, se prepare, né? Ore bastante para que você seja um canal de bênção na vida do seu aluno. E o tópico de número 1 começa falando sobre, tem como título, a importância da amizade, né? Eu gostaria de, antes da gente entrar propriamente nele, né, trazer dois assuntos que estão na parte de cima da lição, do tópico 1, mas que estão intimamente relacionados com ele, que é o seguinte, ele começa perguntando aqui, quantos amigos você tem? Poucos ou muitos, né? É interessante a gente abordar a questão de que quantidade é diferente de qualidade, né? Hoje a gente vive uma disputa, né, professora Thaís, de quem Verdade. tem mais seguidores, Mais né? seguidores. Quem, um dia desse, uma prima minha chegou e comentou, fulaninho curtiu minha foto. Mas quem é fulaninho? É uma pessoa que tem uns tantos mil seguidores, né? Então, ter muitos A seguidores já pessoa é é sinônimo de valorizada pela quantidade de valorizar. seguidores que ela tem, né? Exato, já é status, né? Fulaninho tem muitos seguidores, tem muitos seguidores, né? Então, hoje se fala muito nessa questão de redes sociais, né? E será que todos os meus seguidores são meus amigos, né? Será que dá para se falar isso? Hoje se banalizou tanto essa questão de seguidores, né?
que há uma filtragem cada vez maior no próprio Instagram, né? Você tem, por exemplo, os melhores amigos, que já dá um filtro em relação às pessoas que te seguem, né? Agora criaram o Dis, né? O Dix, que é um perfil mais privado em relação àquelas pessoas que seguem no perfil comum, né? Então, as pessoas estão sempre em busca de afunilar, né, as verdadeiras amizades, né, aquelas que realmente estão mais É próximas cada vez dela. mais discutido, né? Essa questão de seguidores, muitas pessoas, você dá abertura, porque assim, as redes sociais praticamente é a nossa casa, né? Dependendo do que a pessoa faz com a rede social dela. Por exemplo, a minha rede social, se você for entrar na privada mesmo, você não vai saber quase né? Vai saber que eu sou casada, psicóloga, enfim, só informações básicas. Informações básicas, né? Porque eu não sou, é de mim, eu não sou muito de postar coisas nas redes sociais. Mas hoje em dia, principalmente os adolescentes, né, seguindo a tendência aí, né, da moda hoje em dia, né, postam tudo. Então, vira praticamente a sua casa ali, né? Eu sigo vários Instagrams que a pessoa realmente mostra tudo do seu dia, o que está fazendo desde quando acorda até quando vai dormir, né? Então, você abrir esse acesso para muitas pessoas, pessoas que você nunca nem viu, nunca nem conversou, é como se você estivesse colocando na sua casa estranhos, né? Trazendo para a sua vida particular pessoas estranhas. E é importante que os alunos tenham essa noção, né? Quem é que está vendo a sua vida? Quem é que sabe onde você estuda? Isso chega até a ser perigoso, né? Então, é importante cuidado com o uso das redes sociais e, claro, levando sempre para a importância de se prezar pelas boas amizades, entender que as redes sociais é um meio de você ter acesso com pessoas distantes, ou até conhecer novas pessoas, mas com muito cuidado, com muita cautela. Exatamente. A professora Thais tocou num ponto muito relevante, né, que são os cuidados com que a gente posta, né? E é um assunto muito relacionado justamente com essa questão de amizades, né? Porque se cria a falsa sensação de que as pessoas que me seguem são meus amigos, porque é um nome digital que se dá, né, aos seguidores, os amigos. Mas nem sempre as pessoas que estão ali são nossos verdadeiros amigos, né? E às vezes tem até o contrário, né? Inimigos seguindo a gente. Então teve até recentemente, não faz muito tempo, acho que um ano por aí, uma influenciadora digital foi assaltada no salão de beleza por conta de um seguidor que viu que ela estava naquele lugar, né? Se eu não me engano, isso aconteceu em São Paulo. Então é muito importante que a gente também fale sobre os perigos que a exposição excessiva pode causar nas redes sociais, né? E esse é o primeiro assunto, querido, mas o segundo assunto que eu queria abordar também é quando o comentarista da lição fala aqui sobre essa importância que pode comprometer o seu futuro ou pode ampliar seus horizontes, né, professora Thais? É como a amizade pode influenciar tanto na vida de uma pessoa, né? Quem não conhece uma pessoa que por conta de uma amizade não se desviou dos caminhos do Senhor, né? E o contrário também, uma pessoa que era não crente, mas por conta de uma amizade cristã veio aos pés de Jesus, né? Uhum. Então, Eu não sei essa quem foi que influência. falou, mas meu esposo costuma falar bastante. O Daniel deve saber. Mas ele sempre fala, nós somos a média das 5 pessoas mais próximas a nós, né? A gente se aproxima daquelas pessoas com as quais a gente tem identificação, né? Tem valores parecidos, tem gostos parecidos, né? A gente gosta de estar perto de pessoas que conversam a nossa mesma linguagem, né? Que há um entendimento ali, né? E só há um entendimento quando fala o mesmo idioma, né? Então, realmente, as pessoas mais próximas que você escolhe para ter mais próximo de você, vai dizer muito de quem você é, né? Dime com quem anda, te direi quem és, né? Como a própria lição aborda, não tem como você ser uma pessoa que não bebe, que não fuma, que não fala palavrão, e você andar junto, ter muito próximo de você pessoas que bebem, que falam palavrão, que fumam, que vai para a festinha, sendo que não são as mesmas coisas que você faz, né? Então a gente costuma estar próximo de pessoas com as quais a gente faz, a gente realiza as mesmas atividades, tem os mesmos gostos, os mesmos papos, né? Há algo que parece ali entre Uma um e outro, compatibilidade, né? uma compatibilidade, isso. Então, é muito importante selecionar bem, porque isso vai dizer muito de quem você é, o que que você quer. Porque, às vezes, principalmente adolescente,
para se encaixar, principalmente porque o adolescente está naquele momento de construir a própria identidade, né? Ele não sabe direito quem ele é, o que ele quer, está se descobrindo ainda, né? Então, geralmente, eles podem admirar um grupinho, seja na escola, seja o grupinho que é mais popular, que são legais, enfim. E procurem querer entrar nesse grupinho e se adequar ou se moldar a esse grupo que eles fazem, o que eles falam, para poder se encaixar, para poder entrar, fazer parte de algo, né? Mas é importante, justamente, que é o que a lição vai trazer, a gente ensinar a eles como eles vão escolher os seus grupos. Será que eu quero aquele porque tem iPhone, tem Apple Watch, tem as coisas mais legais que estão na moda, ou será que eu estou com eles porque são pessoas que vão somar na minha vida, que vão me incentivar a estudar, vão me incentivar a me relacionar melhor com Deus, né? Então, tudo isso é importante que o adolescente saiba para que ele rebata esses pensamentos de querer fazer parte da moda, da galerinha que é legal somente, né? Exato. Assunto E que, assim, eles precisam é, desse embasamento. é uma necessidade mesmo, né? E para nós encerrarmos nosso tópico de número 1 e já entrarmos no 2, que são esses que tratam especificamente desses assuntos que a professora Thaís está falando aqui, é interessante notar que o tópico de número 1 tem como título a importância da amizade. E, queridos, quando a gente fala sobre amizades, é muito comum, né, e esse é o normal mesmo, é que a gente fale para os nossos alunos, para os nossos adolescentes, sobre a importância de selecionar amizades, os critérios, inclusive a gente vai falar muito sobre isso no tópico número 2. Porém, é interessante a gente falar com ele sobre a importância de ter mesmo amizades, né? E por que eu digo isso? Porque tem muitos adolescentes, os irmãos já podem ter notado, que gostam de se isolar, né? Não veem a necessidade de estar andando com outras pessoas, de ter uma pessoa com quem conversar, né? Isso é muito comum, principalmente nos meninos, né? Que costumam ser bastante tímidos e, enfim. Então é importante a gente Jogar. jogar exatamente, né? Porque a atividade de jogar eles conseguem se satisfazer sozinhos, né? Então assim é importante que a gente mostre a importância de ter amigos também, né? Que isso que o tópico da lição número 1 traz, né? Citando inclusive dois versículos aqui que eu vou falar rapidamente para os irmãos, que é Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, que diz: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. E Provérbios capítulo 18, versículo 24, que diz que um verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão, né? Eu acrescentaria aqui, por exemplo, o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, a Bíblia quer que a gente viva de forma, né, gregária, digamos assim, E a igreja é né? um lugar que propicia isso, né? Ver Exatamente. a unidade entre os irmãos, porque é aquela coisa, nós nunca estamos 100% bem, 100% mal. A nossa vida é uma montanha-russa, né? Vai, vem, existem momentos que nós vamos estar mais desanimados, inclusive na fé mesmo, né? Mais desanimados, mais tristes, e essa é também a importância de ter alguém perto de nós, para nos ajudar, para nos levantar, também para nós ajudarmos alguém, para levantar alguém, dar ânimo, né? E Deus é perfeito, né? Ele fez justamente o ser humano viver nesse meio, porque vai um ajudando o outro, um levantando o outro, um carregando as cargas uns dos outros, orando uns pelos outros, né? Por isso é a importância de se relacionar. Imagine você sozinho, quem é que vai te animar, né? Quem é que vai te puxar para cima? Quem é que vai te dizer quando você estiver errado, né? Porque aí tem coisas que a gente não vai enxergar em nós mesmos, né? Pessoas que realmente nos amam, que vai dizer, olha, isso aqui não está certo, isso aqui não é um bom caminho. A gente precisa de conselhos, precisa de pessoas verdadeiras que estejam próximas a nós. Exatamente. O que a professora Thais falando agora, me lembrei de Hebreus, capítulo de número 3 e versículo de número 13, que diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, né? Esse versículo que também é muito usado, né, para aquelas pessoas ditas, né, chamadas desigrejadas, pessoas que entendem que não há necessidade de se congregar na igreja, né? Como é que a gente pode cumprir esse versículo aqui sem se congregar, né?
sem ter amizades, né? Então, que a gente possa realmente ter amizades é uma necessidade, não é um luxo, digamos assim, não é uma recomendação, é uma necessidade que Deus nos dá, né? Então, que a gente possa, nesse tópico de número 1, transmitir isso para o adolescente, né? Justamente por isso que tem o título A Importância da Amizade, né? Mas, já passando aqui para o tópico de número 2, o tópico número 2 tem como título Como Construir Boas Amizades. Então, tudo bem, eu já sei que amizade é algo importante, mas como é que eu faço para construir boas amizades, né? E a lição, queridos, deixa um critério aqui, né? O subtópico do tópico número 2 fala assim, o desafio de escolher bons amigos, né? Como escolher bons amigos? Né? E a lição fala que ter a mesma fé em Cristo, ter os mesmos valores, respeito à família, responsabilidade com os estudos, né? Eu lembro muito, professora Thais, daquele versículo bem conhecido, né? Quando se fala em amizade, ele é extremamente citado. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? É interessante notar que esse versículo, citado por Paulo, né? Essa citação aqui, ele é até de um poeta que nem cristão era, que era Menandro, um poeta grego, né? Da época de Paulo. Então, para ver como essa verdade é uma verdade universal, que é não compartilhada apenas pelos crentes, mas por todo mundo. Más conversações, né, vão desviar aqueles que têm bons costumes. Inclusive, é mais fácil desviar para o mal do que atrair para o bem, né? Então, por certo, pelo menos alguma vez alguém já pensou isso na vida, né? Ah, eu tenho amizade com uma pessoa que não é essas coisas todas, mas é porque eu vou puxar ela para perto de Jesus, Uhum. né? E E tem às que ter muita vezes usam cautela. isso como uma desculpa, né? Isso, Não, eu tô me aproximando, mas eu vou converter essa pessoa. Primeiro que a gente não converte ninguém, né? É o Espírito Santo. e Espírito Mas vem com Santo. essa ideia de, não, eu tô indo ali, mas eu vou falar de Jesus, né? Mas é mais uma desculpa para si mesma e para os outros, né? Mas na verdade é muito mais fácil alguém puxar você de cima para baixo do que você puxar alguém de baixo para cima. Exatamente. Porque a gente tem que ter essa certeza de que estamos nadando contra a corrente, né? O tempo todo, lutando contra a nossa natureza carnal. E se a gente está do lado de uma pessoa que já é carnal, então ela está somando forças contra nós mesmos, né? Por isso que é tão importante que a gente saiba selecionar amizades cristãs, né? E é interessante que você, professor, professor, explique isso para o aluno, né? Não simplesmente porque que o aluno sabe que tem que ter amizade cristã, isso aí ele sabe, né? Mas por que tem que ter amizade cristã, né? E eu lembro sobre essa questão de influência, né? Eu estava falando sobre isso agora e lembrando de um colega meu de faculdade que começou a namorar, ele não queria nada com os estudos. E ele começou a namorar com uma menina muito estudiosa. Resultado, só tirava 10, Thaís. Só tirava 10. 9 era uma notinha assim, bem fraca que ele tirava. A gente até brincava, né, com ele. Ô, rapaz, essa namorada aí foi um bom investimento mesmo, não sei o quê. Aí, Uma quando boa ele influência. terminou, exato. Depois eles terminaram o namoro, infelizmente, e ele voltou a tirar notas baixas. Então, para os irmãos verem como, né, um pequeno exemplo, né, de como as pessoas influenciam a gente, né, e muitas vezes de forma silenciosa, sem a gente perceber, né. Por isso que tem que ter muito cuidado, por isso que a gente tem que procurar amizades que se identifiquem conosco como cristãs, É verdade. né. Eu acho que uma dica para os alunos, né, que realmente preza, né, pela sua segurança, né, a segurança da sua salvação, de quem eles são, que realmente se preocupem com a sua própria identidade, em serem pessoas melhores, né? Porque a gente sabe que tem adolescentes que estão nem aí para nada mesmo, mas realmente às vezes chega uma amizade ali, de repente Deus manda assim, e começa a se identificar e aquela amizade influencia de uma forma positiva, mas também existem muitos que realmente se preocupam consigo mesmo, né? E eu acho que uma coisa que o aluno ele pode prestar atenção antes de, não antes, mas durante mesmo, porque a gente não tem esse momento, antes de fazer uma amizade, a gente já nasce no meio social e já vai construindo relações, né? Geralmente é de forma espontânea, né, que surgem Isso. essas Então, amizades. mas enquanto está nesse meio social, ele olhar para si mesmo. Como é que eu tô? Será que eu tô firme? Será que eu tenho condições de ter amizades com pessoas do mundo?
né? Porque existem realmente pessoas na escola, pessoas que são pessoas estudiosas, pessoas que têm princípios, mas não são crentes, né? E não significa que você vai ficar, né? Eu sou crente, não vou me relacionar com ninguém. Não, a gente tem que se relacionar, né? Mas vale a pena, antes de você construir talvez uma amizade mais forte, para você realmente influenciar aquela pessoa para o bem, é você cuidar primeiro de si. Você precisa primeiro ter consciência da sua base, né, da sua fé. Sua fé está bem fundamentada? Será que você está firme realmente? Será que você tem condições de puxar alguém para Cristo? Porque o que acontece? Quando a gente está fraco, é muito fácil aquela pessoa começar, não, mas eu não concordo com isso e aquilo, você não tem nenhuma base, né, não tem nenhum fundamento, embasamento bíblico, nenhuma raiz. Então é muito fácil você ser arrancado para pensar igual a outra pessoa que está no mundo. Mas quando você está firme e bem fundamentado, a pessoa pode falar o que for, mas você vai continuar ali perseverante. Então, é muito importante a pessoa cuidar do seu pessoal. Você precisa estar firme, você precisa ter ciência disso. Será que eu estou realmente firme? Se alguém me questionar de algo, será que eu vou saber responder? Talvez você não saiba responder, mas será que a minha fé realmente está firme? Porque às vezes você não sabe responder a alguém uma determinada questão, mas você tem convicção da sua fé e nada abala a sua fé, né? Então, essa convicção que o aluno precisa ter antes de começar a ter essa ideia. Não, eu vou influenciar, né? Eu vou falar de Cristo para essas pessoas. Primeiro, você tem que saber como é que você está. Você está seguro, está firme, está É bem? um autoexame. Isso, um autoexame. Né? Então, é uma dica que o aluno pode fazer. Faça um autoexame. Você está preparado mesmo para isso? Será que você está orando todo dia ali para você estar revestido, né, do Espírito Santo para cuidar de você, para lhe orientar, para lhe mostrar, lhe dar discernimento e sabedoria? Né? Tudo isso é importante que o aluno tenha em mente para que ele realmente vá para o campo de batalha, né? Porque nós somos cristãos aqui, né? Mas não para ficarmos numa bolha, mas sim para ir para o campo de batalha. A gente tem que estar preparado espiritualmente para isso. Exatamente. Com as armaduras espirituais, né? E um versículo também que a lição cita, que é muito comum a gente falar, segundo o livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz: Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, né? Que comunhão a luz com as trevas, um versículo que é muito citado quando a gente fala de namoro, né? Mas que se aplica E inteiramente na amizade qualquer também, relação. né? Qualquer relação, né? Por isso que a gente tem que tomar esse devido cuidado. E passando para o subtópico de número 2, que também está no tópico 2, ele diz assim: o desafio de ser um bom amigo, né? É muito interessante esse subtópico, porque muito se fala, né, professora Thaís, de Vamos selecionar escolher um bom amizade, amigo. vamos Isso. escolher, coisa e tal, mas pouco se fala sobre ser você mesmo um bom amigo, né? Eu estava até vendo uma vez, não lembro onde, mas eu vi uma frase mais ou menos assim: olha, às vezes aquela amizade, né, que se desfez de você, não fique triste, porque pode ser que, na verdade, Deus esteja dando livramento àquela pessoa, né, e não a você. Eu achei bem interessante isso, né, porque muitas vezes, não, digo assim, de uma maneira geral, né, os crentes, às vezes, não se preocupam tanto em ser uma boa amizade, né, se preocupam em ter boas amizades, mas não em ser uma boa amizade, né. Então a gente tem que ter Isso esse, a esse gente vê para cuidado, qualquer relacionamento, Daniel. qualquer relacionamento. O apelo é sempre para esse lado, né? Você ter, Ter isso, receber, né? né? Ah, eu quero um namorado que seja assim, 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 faça isso por mim. Mas e você? Você está se preparando para ter condições de ter essa pessoa e também oferecer o mesmo para ela? Né? A mesma coisa é a amizade. Uma relação tem que ser de troca. Você não pode querer ter um amigo que você possa confiar, contar o tempo todo, alguém que você possa contar suas coisas, se você não oferece o mesmo para ela. Se quando ela conta as coisas para você, você fala para todo mundo, você não é uma pessoa confiável, você não é uma pessoa que está 100% assim, não está ali para ela quando ela precisa, né? Então, eu achei muito interessante também isso, porque ele fala como ter e como ser também, né? Então, se você seja também, seja primeiro, seja aquilo que você quer ter.
Exatamente. Inclusive, quando você passa a atrair também, né? Tem um certo poeta, não lembro muito bem, mas que ele falou assim: não corra atrás das borboletas, cuide do jardim para que as borboletas venham até você. Então a ideia é a mesma coisa. Se você se cuida do seu lado espiritual, se você cuida, do seu relacionamento com Jesus, você vai atrair pessoas que querem a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, se você fala só de Jesus, você fica falando de Jesus, 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 você vai digamos assim, as pessoas que não estão muito preocupadas, interessadas com isso, certamente não vão chegar perto de você, o que, né, nesse ponto, e a gente está falando de amizade aqui, nesse ponto é bom, né, no ponto de amizade, né, mas inevitavelmente as pessoas que falam de Jesus sempre estão influenciando, né. Eu lembro de um versículo de Provérbios, Provérbios capítulo 27, versículo 17, que diz que como um ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro amigo, né? A questão da influência recíproca, né? Então se preocupe realmente em ser um bom amigo e certamente você atrairá boas amizades, né? A lição deixa aqui algumas dicas do que seja realmente ser um bom amigo, né? Falar de Jesus, dar conselhos segundo a palavra de Deus, ajudar os amigos nas horas difíceis, né? Tá com os amigos ali não em momentos apenas de alegria, mas em momentos de tristeza também, dar aquela palavra de ânimo, aquela palavra é, de fé, naqueles momentos que alguém está passando, momentos de vulnerabilidade mesmo, né? Então, isso representa ser uma boa amizade, né? Nesses Talvez o seu aluno nem momentos, saiba, né? pois é, e são nesses momentos, né, de momentos difíceis, que vai se realmente vendo quem são os verdadeiros amigos, né? E principalmente essa ideia de querer ter muitos seguidores, né? Querer ter muitos amigos, estar rodeado de muitas pessoas. A verdade é que não vamos ter muitos amigos, né? A palavra mesmo amigo, né? Vamos ter muitos colegas, muitos conhecidos. E amigos realmente, geralmente, se resume a um. É, Um, dois, no máximo três. Acho muito difícil ter quatro, mas é verdade. não é algo impossível, né? Mas é muito raro, E né? parece, professora, que à medida que a idade vai passando, vai diminuindo, né? O funil vai Vai se diminuindo. estreitando. É verdade. Se eu for resumir, assim, toda a minha vida, a amizade que permanece até hoje, assim, a amizade de infância, só um. E olha que a gente fala todos os dias, a gente se fala assim, esporadicamente, mas quando a gente se fala é como se fosse quando éramos adolescentes, né? Mas raramente falando porque ela tem a vida dela, né? Ela mora num país diferente, eu também. Mas vez por outra a gente conta o que está acontecendo, né? Não deixa de contar as novidades uma para outra, né? Mas realmente, assim, na vida, quando a gente vai se tornando adulta, a gente casa, né, Daniel? A gente É, vai instituindo novas. pessoas da família. Eu, particularmente, eu sinto que eu me relaciono mais com pessoas da minha família, realmente. São sempre familiares. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. São família, mas também são meus amigos, são pessoas que verdadeiramente me amam, né? Querem o meu bem e vão estar sempre ali quando eu precisar. Né? E é como fala, né? Existem amigos que é mais que um irmão, né? Tem amizades realmente que se tornam pessoas da família, né? São amigos, não são do mesmo sangue, mas são considerados irmãos, né? E também, então, priorize. É bom mostrar para os seus alunos, para eles priorizarem realmente essas pessoas que estão para elas realmente, que têm interesse no melhor delas, né? E que elas também sintam isso para outras pessoas, independente também do que a outra pessoa possa oferecer ou não, né? Porque às vezes a gente, fulano não tá nem aí para mim, também não vou estar nem aí para ele, vou deixar ele sofrer quando estiver passando por dificuldade. Também não é assim, né? Isso não é ser cristão, né? Devemos ser amigos, né? Oferecer aquilo que Deus nos deu, né? De abençoar, de dar uma palavra de ânimo, né? Sem esperar algo em troca, né? E com certeza Deus vai cuidar e vai mandar pessoas abençoadas para abençoar a sua vida, a vida dos seus alunos também. E a sua vida, Exatamente. professor? Porque isso vale para nós também, Com certeza. relacionamos. É um tema universal, né? Que serve para Isso, todo não é mundo. Eu só para os aprendi muito lendo adolescentes. essa. Com certeza. Eu mesmo aprendi muito lendo essa lição, né? É aquele tipo de verdade que a gente sempre tem que estar, né, escutando, sempre tem que estar rememorando.
É por isso que esse tema é tão recorrente nas lições bíblicas, né? E já passando aqui, queridos, para o tópico, então, de número 3, é que tem como título o que a Bíblia fala sobre as amizades, né? E a lição, ela cita alguns exemplos aqui, não todos os exemplos de amizades que tem na Bíblia, mas cita alguns exemplos, São como, por exemplos exemplo, muito bons. exemplos perfeitos, o exemplo de Jó e seus amigos, né? Esse aqui bastante lembrado, né? E aqui eu acho interessante, professora, porque ele fala dos amigos de Jó. Então aqui, de certa forma, fala de amizades com crentes, né? As amizades crentes. Você fala muito em amizades não crentes, pessoas que não seguem a Deus, mas como é que a gente deve se portar em relação a amizades crentes, né? Ou pelo menos amizade de pessoas que se dizem crentes, né? E aqui a gente tem que ter o discernimento, né, a respeito daquilo que nos falam, né? Não é porque uma pessoa é crente, não é porque uma pessoa vai para a igreja que tudo que ela vai falar para mim é verdadeiro, eu devo seguir, né? Não é porque eu tenho um meu amigo, é meu amigo do DEPIM, é meu amigo da escola dominical, que tudo que ele vai falar para mim eu devo levar como verdade, como algo, né, aceitável. Não, porque afinal de contas ele é meu amigo crente da igreja, né? O crente, o nosso aluno tem que ter esse discernimento. E esse exemplo é perfeito, Jó e seus amigos, né? E o que eu Não tinha achei nenhum descrente aqui. interessante é porque Jó, ele foi julgado, né? Mas no final disse assim, que depois que Deus restituiu tudo a ele orou por seus amigos, né? Podia ter dito, olha, vocês me julgaram, olha aqui onde é que eu tô, né? Tem até uma Agora é música, minha vez, espera aí. agora vocês vão ver, vão se arrepender do que vocês... Vou se Não, arrepender. e orou por seus amigos, né? Então, ele foi amigo, né? Quem é amigo, ora por seus amigos também. Então, é importante incentivar até isso os alunos. Orem por seus amigos, pela vida deles, para que eles sejam abençoados, porque quando temos pessoas próximas a nós abençoadas, isso nos traz bênção também. Traz bênção também. E não é orar pelos seus amigos visando esse motivo, né? Mas orar para que Deus abençoe realmente, para que eles sejam bem-sucedidos, tanto espiritualmente, quanto materialmente, quanto pessoalmente, né? É sempre importante orar por eles, né? E com certeza seus bons amigos vão orar por você também. Ah, com certeza. E nesse exemplo de Jó, inclusive, Jó estava orando por pessoas que eram amigas dele, que tinham falado mal dele, né? Quer dizer, ore pelos seus amigos, ore pelas pessoas que falam mal de você também. A palavra de Deus diz que enquanto Jó orava, o cativeiro dele foi mudado, né? Jesus disse que quando a gente faz bem ao inimigo, a gente acumula brasas vivas sobre as nossas cabeças. Então, como a professora Thais está falando, a gente não deve retribuir o mal com o mal, mas deve responder o mal com o bem. E a Bíblia diz que, mesmo que a gente faça isso, que é a nossa obrigação como cristão, a gente vai receber em troca, né? Então, que a gente possa usar esse exemplo de Jó e seus amigos. Mas também Esse, fala esse, aqui do... esse Sim, exemplo, professor, de Roboão, eu queria muito comentar de Roboão e seus colegas, porque roubou sempre e seus chama muita colegas. atenção, sabe? Essa história é pouco falada, né? Nas EBDs mesmo. Eu mesma pouco ouvi falar sobre essa história, mas toda vez que eu leio na Bíblia, eu fico, meu Deus, como realmente é importante a gente estar amparado de pessoas sábias, né? E, inclusive, tem até um versículo que depois eu vou citar aqui, mas é importante que o professor conte essa história para os seus alunos. E uma dica aqui, você, professor, pode até colocar um cartaz, colocando os exemplos com ilustrações, né, e contar a história de cada acontecimento aqui para situar os alunos, porque pode ser que tenham alunos que não saibam, não conheçam a história, principalmente essa aqui de Roboão, que ele foi o sucessor de Salomão, né, seu pai, né, e o povo pediu para que reduzisse os impostos, porque estava muito pesado, né, estava muito pesado para eles. E ele foi se aconselhar com os sábios. Aí os sábios disseram assim para ele, pessoas com experiência, né, que tiveram ali durante todo o reinado de Salomão, entendia como é que funcionava todo o sistema ali do reino. E os sábios disseram para ele, ouça o povo, né, reduz aí essa carga deles. Mas aí Roboão, né, muito inteligente, né, quis ouvir o conselho dos mais jovens, né, dos menos experientes, né? E eles disseram que colocasse uma carga mais pesada ainda sobre o povo, Vai né? E ficar pior. ficar pior. Ele até falou: meu dedo media mais pesado do que o lombo do meu.
Para você ver quanta crueldade, né? E quais foram as consequências? O reino acabou sendo dividido, E ele né? ficou com só 2 reinos, né? Pois Com só é. 2 Então, povos. assim, aí mostra a importância de você estar bem assessorado, de estar bem amparado, de estar bem acompanhado. E aí, isso é um ponto que também preciso todos nós precisamos avaliar. Será que as pessoas que estão do nosso lado nos dão bons conselhos? Será que os conselhos que elas nos dão têm base bíblica? Será que a Bíblia entra em concordância com o que a palavra de Deus diz, os princípios de Deus? Né? É importante a gente ter isso em mente, né? Porque às vezes a gente pode ter uma pessoa que a gente gosta tanto, e é uma pessoa que vive falando mal dos outros, vive fofocando, vive, olha, fulano, olha, isso acaba você nem se dar conta. Eu digo por mim mesma, é experiência própria, já aconteceu comigo, de eu me envolver tanto naquela amizade, e a pessoa começa a pipipi, e aí eu comecei a entrar na onda da pessoa, aí depois eu fiquei, peraí, isso não é bem, não tá certo fazer isso, né? Teve até uma situação que eu não vou contar aqui, mas foi uma situação que Deus realmente deu uma alfinetada em mim. Eu falei, eu senti aquele ardor no peito, meu Deus. Veio logo o pensamento, a repreensão, o Espírito Santo falando, né? Eu me senti muito, eu me senti muito mal e pronto, a partir dali eu disse, não, eu vou começar a tomar mais cuidado. Dei uma afastadinha de leve naquela pessoa, não deixei de falar com ela, continuo me relacionando com ela, mas né, quando eu fico mais atenta, né? Então é muito importante para todos nós, para os seus adolescentes também, contar suas experiências, né? Porque quem é que não gosta de ouvir histórias, né? A gente aprende com os erros dos outros, com as histórias dos outros, né? Isso é riquíssimo para os seus alunos, contar suas experiências pessoais. E essa é a minha experiência, né? Dentre muitas que já passei, mas é importante a gente estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo também, né? Porque ele nos dá discernimento, ele mostra, ó, isso aqui não está certo. Olha, isso aqui, essa pessoa não está levando por um bom caminho, né? Então, aqui a história de Roboão mostra isso. Será que suas amizades, a amizade dos seus adolescentes, né? Eu só quero falar para os professores, mas, mas será isso é você falando, professor, para os seus alunos, mas será que suas amizades estão levando para um bom caminho? Será que vai lhe levar para o caminho da prosperidade, né? Prosperidade, eu digo, não só prosperidade material, mas quanto pessoal e espiritual também? Ou será que isso vai levar para a derrota, né? Vai levar para o buraco? É o que a gente falou no início, a amizade tem um poder muito grande de influência sobre nós, que pode nos levar para o buraco, né? Por caminhos desastrosos, mas boas amizades podem nos levar por caminhos de vitória, né? Até de compartilhar essas vitórias com seus amigos. Então, por isso que é muito importante estarmos atentos com as nossas amizades, escolher boas amizades, se afastar mesmo, se tiver que cortar a amizade porque está se tornando uma coisa muito tóxica, corte, né? Mas continue orando por aquela pessoa para que Deus tenha misericórdia dela, mas estar muito atentos com quem a gente está ouvindo conselhos, né? E principalmente ouvir conselho de pessoas que têm sabedoria, que têm experiência em determinado assunto. Com, Aí, né? Falei muito, como tem dizem outros por aí, né? Todo exemplos. cuidado é pouco, todo cuidado é É pouco, verdade. né? É o seu exemplo, E Daniel, aqui. olha aí, ó, e ele é exatamente o próximo, Daniel e né? seus Daniel, amigos. seus amigos, né? Daniel da Bíblia aqui sobre selecionar bem, né? Suas amizades, pessoas que resistiram ali às tentações, a adorar outros deuses, né? Ananias, Misael e Azarias, né? A Bíblia também fala de Barnabé e Paulo, né? Que na revista passada a gente falou tanto, né, professora? Comentamos Verdade. a revista inteira sobre o Somos apóstolo Paulo, especialistas na vida do apóstolo Paulo. especialista dele, que assistiu o podcast também está especialista, né? E é um exemplo de uma boa amizade, né? Que rendeu muitos frutos para a obra do Senhor, essa amizade de Paulo e Barnabé, né? E finalmente a menção aqui a Jesus, né? O nosso melhor amigo. Esse aí não tem Uhum. nem Esse é o comparação, né? exemplo mais. Não tem nem o que barre esse exemplo, Não não. tem, não tem, não tem melhor exemplo do que esse, né? E é interessante, queridos, realmente falar sobre Jesus, porque para nós pode parecer um pouco óbvio, mas
talvez para o adolescente, nem tanto, talvez ele pense em amizade como aquela pessoa que está ali do meu lado, aquela pessoa que joga videogame com ele, aquela pessoa que compartilha o lanche da escola, né? E talvez, quando se fala em Jesus, o adolescente associa muito a ideia de, quando eu vou à igreja, quando eu oro, né? Mas não tem aquela ideia daquele Jesus da intimidade, aquele Jesus que está pertinho, aquele Jesus a quem eu posso recorrer, andar com Jesus, a quem eu posso recorrer a qualquer momento, a qualquer hora, né? Que ele é realmente o meu amigo, né? Então, é interessante que a gente reserve um espaço da nossa aula para falar sobre essa amizade com Jesus, amizade com o Espírito Santo, né? Jesus, ele fala isso lá em João, né? Aqueles que obedecem minha palavra, esses são os meus amigos. Então, nós somos considerados amigos dele quando nós obedecemos, quando nós fazemos aquilo que agrada a ele, né? Então, aqui são apenas alguns exemplos que a Bíblia fala. Posso citar também o exemplo do paralítico descrito lá em Lucas, né? Que os amigos levaram ele, né? Do bom samaritano também. Então, a Bíblia fala muitos exemplos e apenas reforçando aqui algo que a professora Thais falou que é muito importante. Você como professor, professora, também cite os seus exemplos de amizades, né? As amizades boas que vocês tiveram, as amizades eventualmente que não agradaram, né? Porque, como até citam por aí, né? A teoria influencia, mas o exemplo arrasta. Então, um exemplo que você traz em sala de aula é um exemplo que fica, né? Na mente do aluno, aquela experiência que aconteceu, né? Então é importante que, se você tem esses exemplos, a professora até citou alguns aí, né? Que você cite na sala de aula, né? Para que os seus alunos possam aprender, né? E apenas assim, para fechar essa parte também, gostaria de reforçar também algo que a professora Thais falou sobre a importância da família como amizade, né? Eu lembro que certa vez eu estava na casa do meu avô, já falecido, meu avô era pastor, e certa vez eu estava na casa dele e eu citei, eu falei, meu pai também estava, e eu falei assim, pai, meu amigo tá vindo para cá. Aí na mesma hora eu lembro que meu avô, acho que eu tinha perto de 10 anos de idade, eu era bem novo mesmo. Mas eu lembro que ele falou assim: amigo não, colega. Amizade é com seu pai e com sua mãe. Ele só falou uma vez, mas eu nunca esqueci isso. E eu tinha aproximadamente uns 10 anos. Né? Na hora eu fiquei meio, como assim? Né? Mas ele é meu amigo, eu acho que eu até falei isso. Mas ele é meu amigo de verdade, né? E muito tempo depois eu entendi aquilo que ele realmente quis dizer, né? Amizade verdadeira com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe. É importante que a gente fale isso também, porque, por certo, o seu adolescente, não sabemos a realidade, pode ser que ele veja o pai dele ou a mãe dele como algo distante, como alguém, como se fosse um senhor, né? A quem ele deve prestar obediência, né? Aquela pessoa. Mas a gente deve incentivar eles a terem amizade com os pais, né? São, sem dúvida, os melhores amigos, né? E Ninguém, essa fora sua história, Jesus. essa sua história, Daniel, me lembrou muito. Eu tenho uma irmã mais nova, né? Para quem não sabe, eu tenho uma irmã mais nova, 16 anos mais nova que eu. Eita, uma bênção ela. Pois é. Aí ela já está nessa fase, né, de pré-adolescência e tal, e ela vinha muito com essas histórias. Ah, minha amiga lá da escola. Aí eu cheguei, que amiga lá da sua escola? Ela não é sua amiga, ficou a mesma história. Eu cheguei, aí eu lembrei Vovó dela, mas Thaís. ela, vovó Thaís. Aí disse, ela não é sua amiga, ela é sua colega. Ela, não, mas ela é minha amiga. Eu disse, e o que que um amigo faz? Ah, amigo, ele conversa, gosta de dar risada e tal, Liga, né? Liga para mim. liga, né, para jogar. Enfim, aí expliquei para ela o que realmente é amizade, né? E é importante explicar isso também para os adolescentes. Qual a diferença de uma amizade verdadeira, né, e colegas, né? A amizade é uma coisa mais íntima, uma coisa realmente uma pessoa que está e realmente entre os adolescentes, principalmente pré-adolescente e crianças, talvez ainda não tenha, né, essa construção, né, como é que eu posso dizer? Esse pensamento Elaborada, refinado, né, mais elaborado, refinada. saber diferenciar, né, essas coisas. Mas à medida que eles forem crescendo, eles vão percebendo a diferença, porque um dia fui eu que recebi esse mesmo conselho da minha mãe, né? E quando eu fui percebendo realmente o que que é amizade, o que que é coleguismo, né? O que são conhecidos,
né? Então, é importante ensinar, e claro que o exemplo, né? O exemplo não, a experiência que o adolescente for passando ao longo da vida, isso vai ainda intensificando, né? Vai se fortalecendo, né? Juntamente com aquilo que é ensinado para ele. Exatamente. E com base, querido, em tudo isso que foi falado, né, nós encaminhamos para nossa conclusão, né, o comentarista diz aqui que faz uma síntese realmente, né, que é importante a gente ter amizades, é importante a gente selecionar boas amizades, é importante a gente sermos bons amigos também, né, e que a gente possa colocar isso, né, talvez a gente esteja lidando com adolescentes ali com diferentes fases, né, da vida, né, alguns talvez querendo se isolar, outros querendo amizades a todo custo, porque já se sente isolado, outros já na dúvida se mantém ou não uma determinada amizade, né? Então é importante que a gente dê, de fato, uma abordagem bastante ampla que possa abarcar todas essas situações, né, que os nossos adolescentes possam estar passando, tá certo? E também queria passar para a professora Thais as palavras conclusivas que ela tem a respeito dessa lição. Basicamente é o que já foi falado, né? É importante ter amizades, saber a importância delas e da influência delas na vida, né, do seu adolescente, na nossa vida. Não querer apenas ter, mas também ser um bom amigo, né? É muito importante a gente cuidar de nós primeiro, sermos aquilo que queremos ter, né? Para não apenas sermos abençoados, mas abençoar também, né? Sermos canal de bênção. E principalmente saber que o melhor amigo que qualquer pessoa pode ter, que é Jesus Cristo, ele sempre está ali à disposição. Seu aluno precisa saber disso, que o melhor amigo que ele pode ter, mais do que os pais, mais do que a pessoa que mais ama ele no mundo, né? Disponível 24 horas, né? Pois é, está disponível 24 horas é Jesus, né? Que ele tem com quem contar, que a qualquer momento que eles estiverem precisando, Jesus vai estar ali de braços abertos para dar um bom conselho, para trazer consolo. Às vezes Jesus não fala nada, né? Só traz aquele bálsamo, né? Aquele sentimento de parece que você está sendo abraçado, né? Naquele momento. Então, é importante que os alunos saibam disso e busquem se relacionar, principalmente com Jesus, né? Porque aí, a partir dessa amizade fortalecida com Jesus, as outras amizades com certeza vão ser uma bênção para a vida dele, porque Jesus vai estar ali, ó, olha, fulano, tome cuidado, né? Vai dar discernimento. Então, é muito importante que os seus alunos compreendam isso, né? Que as amizades têm que vir para somar, né? Para nos fortalecer, nos tornar pessoas melhores. E se qualquer coisa a pessoa estiver já puxando para baixo, ou estiver nos levando para um ponto negativo, estarem a ligarem um alerta, né? E quando precisar mesmo dar uma repreensão naquela pessoa, até pode ser um aprendizado para ela, né? Às vezes você é quem vai ser repreendido, talvez por um amigo, né? Mas que estejamos sempre com o coração aberto, né? E dispostos a receber tudo que aquilo que é bom, mesmo que seja uma repreensão. Mas se for para algo bom, se for algo para acrescentar na sua vida, que isso seja muito bem-vindo, né? Que nós aprendamos, né, a receber boas repreensões, né? Amém. Que é tudo para a nossa edificação, né? Para nosso, cooperando para o nosso bem, né? Então, queridos, é isso. Nós gostaríamos de agradecer a você que ficou conosco até o final, né? Como não custa relembrar, sempre ore antes de preparar a lição, antes das aulas, né? Para que o Espírito Santo direcione para aquilo que ele quer tratar com os alunos, né? A gente sempre tem que ter essa ideia de que não estamos numa sala de aula, né? A gente está na escola bíblica dominical, né? O local onde o Espírito Santo atua por excelência. Então, que Deus abençoe você, a sua vida, que Deus abençoe também a sua aula. Desejamos um ótimo domingo, uma ótima lição, uma ótima aula e uma boa semana. Então, até a próxima semana, se Deus permitir, a paz do Senhor. Pai do Senhor.